parte da sessão plenária desta quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2014. Sentemos-nos. Ministro Dias Toffoli, da minha relatoria, Excelência, posso chamar o mandado de segurança número 26.336? Voto vista, né? Ministra Rosa Weber não vota nesse caso. Senhor presidente, mandado de segurança impetrado por Sebastião Figueiredo Coutinho, em face da Presidenta da República, com o objetivo de anular decreto presidencial editado em 4 de dezembro de 2006, que declarou o imóvel rural denominado Fazenda Antas, de sua propriedade de interesse social para fins de reforma agrária. O impetrante sustentou que é proprietário da Fazenda Antas, localizado no município de Sapé, Paraíba, com 500,75 hectares, único imóvel para sua sobrevivência, e da sua família, conforme certidão de imóvel em anexo, onde arrendou uma área de 400 hectares para a empresa agrícola Terra Nova Limitada, pertencente ao Grupo Usina São João. Contrato de arrendamento em anexo, enfim. Aqui eu transcrevo os elementos da inicial, que é de todos conhecido, e Vossa Excelência já fez o relatório. Em síntese, então, os argumentos expostos, bem como os documentos anexados, procuram demonstrar a existência de conflitos sociais na área e a invasão da fazenda antes da realização de vistoria do INCRA, o que, segundo o impetrante, teria contribuído para a avaliação da improdutividade do imóvel rural. Defende que a realização da vistoria, bem como a posterior declaração de interesse social, viola seu direito líquido e certo de não ter sua propriedade periciada no período de 2 anos após a invasão ou, no caso de reincidência, no dobro desse prazo, tudo nos termos do parágrafo 6º do artigo 2º da Lei 8.629, de 93. Requereu que fosse concedida a ordem para declarar nulo o decreto presidencial. A ministra Ellen Grace, no exercício da competência prevista no artigo 13.8 do Regimento Interno, inicialmente deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos do decreto expropriatório, até o julgamento do mérito do mandado. A autoridade impetrada prestou as informações requeridas, tendo se manifestado pela denegação da ordem. Alegou: vistoria foi realizada no imóvel após o INCRA obter suspensão da liminar no mandado de segurança que correu no Tribunal Regional Federal, permitindo à autarquia realizar o laudo de vistoria entre os dias 28 de novembro a 16 de dezembro de 2005. Também alegou controvérsia acerca da existência ou não das supostas invasões, bem como qual o reflexo sobre a improdutividade, fatos que demandariam dilação probatória, providência incompatível com a via do mandado de segurança. A PGR manifestou-se pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação. Transcrevo a ementa do parecer que Vossas Excelências têm em mãos. Ao iniciar o julgamento nesta Corte, o julgamento teve como relator do feito o ministro Joaquim Barbosa, Vossa Excelência, presidente, proferindo o voto pela denegação da segurança, entendendo que a matéria dos autos demanda dilação probatória ampla e inviável na via do mandamus. Divergiram de Vossa Excelência, concedendo a ordem, os ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio. E a ministra Ellen Grace, ao fundamento de que, independentemente de repercussão na propriedade do imóvel rural, a existência de invasão da propriedade seria elemento suficiente para impedir a realização de vistoria pelo INCRA e, consequentemente, a desapropriação da terra. Diante da divergência, pedi vista dos autos. Eu peço vênia, senhor presidente, aos que pensam de maneira divergente, que já votaram, o ministro Gilmar, o ministro Marco Aurélio e a ministra Ellen Grace, para acompanhar Vossa Excelência. Explico.
O mandado de segurança é remédio constitucional colocado à disposição do jurisdicionado sempre que seu direito líquido e certo estiver sendo violado e ameaçado de lesão por ato de autoridade. Transcrevo os dispositivos constitucionais a respeito. Por se tratar de uma ação de rito sumário especial, caracterizada pela celeridade e pela impossibilidade de dilação probatória, a discussão de questões que envolvem o revolvimento de fatos e provas coloca-se como impróprio ao objeto do mandado de segurança, sob pena de se subverter a exigência constitucional da presença do direito líquido e certo e para o cabimento do writ. Transcrevo doutrina a respeito, jurisprudência a respeito, que vou omitindo a leitura para não aborrecer aos colegas. Mais adiante, compulsando os autos, verifico que, no caso, há controvérsia quanto à titularidade do direito de propriedade da área supostamente ocupada por trabalhadores sem terra. A área em que se identificou a chamada invasão, ela é controversa. É controversa. Não há certeza de que aquela área onde há um acampamento do chamado movimento sem terra seria dentro desta fazenda desapropriada. A saber, se a área invadida seria da fazenda Antas, como alegada pelo autor na vestibular, ou se seria da Arquidiocese da Paraíba, ou se seria da Vila da Barra do município de Cepé, conforme alegado pela consultoria jurídica do Ministério de Desenvolvimento Agrário e documentos por estes juntados. Ou ainda, se a área invadida seria da fazenda Melancia, conforme dúvida suscitada pelo oficial de justiça que foi cumprir diligência num outro processo que corre no Tribunal Regional Federal, onde essa matéria está controvertida. E esse mandado de segurança vem como que a per salto querer que, independente da controvérsia anteriormente já analisada e que está sendo analisada, não sei nem que conclusão que houve, nas instâncias originais, fosse agora analisada diretamente por esta Corte. Veja o que disse o oficial. Certidão nos autos. Da suspensão de segurança número 6602 Paraíba, TRF 5ª Região. Cito: da releitura do termo circunstanciado, lavrado por oficial de justiça, infere-se que, de fato, não restou comprovado se a lavoura de subsistência, que ocupa 30 hectares, foi plantada no imóvel em questão, uma vez que o oficial de justiça afirmou não ser possível distinguir as propriedades limítrofes. E agora a decisão do TRF, que suspendeu a liminar, cita literalmente, em sub-aspas, portanto, no meu voto, o que disse o oficial. Aos 6 dias do mês de outubro de 2005, em cumprimento ao mandado 001 do processo tal, dirigi-me até a fazenda Antas e Melancia. E lá estando, constatei várias pessoas que estão acampadas em barracas de lonas plásticas às margens do rio Gurinhé, pertencentes ao MST, mais precisamente no distrito de Barra das Antas, Sobrado, Paraíba. Dentre elas, o senhor Nelson Severino Nascimento e Cândido Alan F. Nascimento, os quais me acompanharam na vistoria das propriedades supracitadas. E que passo a relatar. 1. Existe hoje 23 famílias acampadas e 62 famílias posseiras. Posseiras. Há uma discussão sobre posse. Não seria invasão, seria já posse anterior. Totalizando 85 famílias, sendo os posseiros moradores e trabalhadores das fazendas, no plural. Nas fazendas, também no plural, Antas e Melancia, as quais não dá para distinguir uma da outra. Eis que são confrontantes. Existe hoje cerca de 30 hectares de terra ocupadas por lavouras de mandioca, inhame, batata doce e hortaliças, pertencentes a acampados e poceiros. O restante está ocupado com plantio de cana-de-açúcar e pastagem por parte do proprietário Sebastião Coutinho. Ademais, não se tem notícia se a referida lavoura pertence aos acampados ou aos poceiros. Estes últimos moradores e trabalhadores das fazendas, concluiu já aqui, neste último trecho,
a decisão na suspensão de segurança, tema colocado nas instâncias ordinárias, portanto, a respeito dessa prova. Pois bem, voto ao meu voto. Por último, destaco do trecho citado que a controvérsia dos autos não fica distrita à propriedade da terra ocupada, mas também à efetiva invasão, uma vez que, conforme relatado pelo oficial de justiça, não se tem notícia se a referida lavoura pertence aos acampados ou aos poceiros, esses últimos moradores e trabalhadores das fazendas. Por isso, eu peço vênia aos que entendam de maneira contrária, para concluir que não se mostra presente o requisito do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Ao ajuizar este, mandamos que, volto e reitero, inclusive há ações nas vias ordinárias discutindo essa situação relativa à posse e propriedade, se é mais uma de fazenda ou se é uma única fazenda. Por isso, eu acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Como vota ministro Barroso? Eu, pedindo vênia à divergência, acompanho o voto de Vossa Excelência, agora respaldado pelo voto do ministro Dias Toffoli. Ministro Fux. Presidente, eu também acompanho o voto de Vossa Excelência no sentido da denegação da ordem e acrescento a ausência de liquidez e certeza que agora foi suscitada pelo ministro Dias Toffoli, porquanto em algumas anotações que tive a oportunidade de fazer, verifiquei em alguns documentos dos autos que há dúvida razoável a respeito da efetiva invasão da propriedade do impetrante. Assim é que eu destaquei que as folhas 19, o delegado de polícia do município Sobrado certificou que o acampamento dos sem-terras fica localizado às margens da mencionada propriedade. Anotei as folhas 64, que o laudo agronômico de fiscalização do imóvel registrou que 15 famílias que são tratadas pelo proprietário como invasores, de fato, são agricultores que trabalharam na área há mais de 20 anos, explorando culturas de subsistência, segundo informou o senhor João Vitor de Oliveira, que aqui está mencionado. E, finalmente, as folhas 272 do apenso, o termo lavrado pelo oficial de justiça conseguiu que, em relação às fazendas antas e melancia, não dá para distinguir uma da outra, eis que são confrontantes, e esse dado foi agora destacado pelo ministro Dias Toffoli. Então, ante a inexistência de liquidez e certeza do direito, eu denego a segurança, acompanhando o voto de Vossa Excelência, pedindo vênia aos que divergiram. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, peço vênia aos que divergem para acompanhar o voto de Vossa Excelência. Ministro Lewandowski. Presidente, aqui nós temos um mandado de segurança que foi impetrado em face de um decreto presidencial que declarou determinada área como sendo de interesse social e autorizou a desapropriação para fins de reforma agrária. Esse ato goza de presunção de constitucionalidade e legalidade. Com a dúvida relativamente ao direito líquido e certo do impetrante, como foi bem demonstrado por Vossa Excelência, agora reconfirmado pelo ministro Dias Toffoli, a dúvida, evidentemente, fundada, tal como apresentada agora pelo voto do ministro Toffoli, não tem um condão de infirmar um ato editado com essa presunção a qual me referi. Portanto, acompanho o relator, que é Vossa Excelência, e também agora o voto do ministro Dias Toffoli. Ministro Celso. Senhor presidente, eu peço licença para acompanhar a divergência e, notadamente, acolhendo os fundamentos invocados pelo eminente ministro Marco Aurélio, no douto voto que proferiu em 2 de março de 2011. E, ao fazê-lo, Sua Excelência não só conheceu da apresentação de mandado de segurança, como também veio a conceder a ordem mandamental, tendo em vista a existência, no caso até mesmo de decisões que indicam a ocorrência de invasão. Eu tenho salientado, senhor presidente, em votos proferidos nesta Corte, que não se pode desconsiderar o fato relevantíssimo, óbvio, de que vivemos sob um regime constitucional cujos fundamentos
estruturados em bases democráticas, garantem a intangibilidade, que não é absoluta, do direito de propriedade, ao mesmo tempo em que disciplinam o procedimento de expropriação dos bens pertencentes ao patrimônio privado. Não questiono, ao contrário, entendo-a necessária. Não questiono a execução, a necessidade de execução no país de um programa de reforma agrária, cuja implementação se faz essencial à superação dos conflitos fundiários e à viabilização do acesso dos despossuídos à propriedade da terra. É que, como sabemos, o acesso à terra, a solução dos conflitos sociais, o aproveitamento racional e adequado do imóvel rural, a utilização apropriada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente constituem elementos de realização da função social da propriedade. A desapropriação nesse contexto, por isso mesmo, como salientam os autores, enquanto sanção constitucional ao descumprimento da função social da propriedade, reflete um importante instrumento destinado a dar consequência aos compromissos assumidos pelo Estado na ordem econômica e social. Ocorre, no entanto, senhor presidente, que, como já tem salientado o Supremo Tribunal Federal, a prática ilícita do esbulho possessório, muitas vezes eufemisticamente referido como mera ocupação, mas a prática ilícita do esbulho possessório, quando afetar os graus de utilização da terra e de eficiência em sua exploração, comprometendo até mesmo os índices fixados por órgão federal competente, qualifica-se como causa inibitória da válida edição de decreto presidencial consubstanciador de declaração expropriatória para fins de reforma agrária por interesse social. E a razão, senhor presidente, é que a exigência de respeito à lei, a esse respeito à norma legal que inibe o poder executivo, na verdade, especificamente a autarquia, o INCRA, de iniciar o procedimento tendente à obtenção desta declaração expropriatória, há norma legal que impede, no caso de invasão fundiária, que se efetive a própria vistoria. Não foi por outro motivo que o eminente ministro Marco Aurélio, no seu voto, que conhece e concede este mandado de segurança, e após pedir vênia, Vossa Excelência, afirma que não cabia, ante a invasão, proceder-se à vistoria. E com a vistoria, que o tribunal lá de origem já assentou haver sido imprópria, foi realizada à margem do que é previsto na lei de regência, obviamente o decreto aí formalizado pelo presidente da República está também juridicamente contaminado. É interessante notar, tendo em vista precisamente essa situação, que o emprego ilegítimo do instrumento expropriatório, quando utilizado pelo poder estatal com evidente transgressão a regras básicas que compõem o nosso ordenamento positivo, o emprego ilegítimo do instrumento expropriatório, ele não pode ser admitido e muito menos jurisdicionalmente chancelado por esta Corte. E essa mesma advertência também se impõe a quaisquer particulares
a quaisquer movimentos ou organizações sociais que visem, pelo emprego arbitrário da força e pela ocupação ilícita de imóveis rurais, a pressionar e a constranger, de modo autoritário, o poder público a promover ações expropriatórias para efeito de execução do programa de reforma agrária, porque tais atividades mostram-se claramente desenvolvidas à margem da lei e praticadas com evidente desprezo aos princípios que informam o sistema jurídico. A destituição dominial que incida sobre o proprietário de qualquer bem não prescinde da necessidade de observância estatal das garantias inerentes ao devido processo. Cabe considerar, na análise dessa questão, ponderações feitas há alguns anos atrás pelo eminente e saudoso professor Miguel Reale, num texto sobre liberdade e democracia, em que destaca a necessidade de respeito ao império do direito e da lei, a propósito, precisamente, dessas sucessivas invasões de imóveis rurais promovidas por movimentos sociais organizados. Diz ele: tem-se pretendido justificar os atos violentos perpetrados pelo MST com a invocação da liberdade na democracia, de tal modo que seriam ilícitas e irreprováveis as medidas governamentais destinadas a manter a ordem pública, assegurando os direitos das vítimas dos atentados. Nada mais absurdo que tal assertiva, afirma o eminente professor Reale. Em verdade, no regime democrático, a liberdade jamais poderia significar a faculdade de fazer o que bem se entende, porque ela é um bem comum de caráter universal, de tal modo que a ação dos cidadãos pressupõe o respeito mútuo dos direitos e prerrogativas de cada um. Assim sendo, não há como legitimar, à luz da liberdade, a invasão de terras, a pretexto de não estarem sendo devidamente cultivadas por seus proprietários. É para assegurar o cumprimento dos deveres que assiste a todos o direito de representação ao Estado, no caso de uma propriedade rural não estar atendendo à sua função social, reclamando a sua desapropriação para fins de reforma agrária, o que não é lícito aos indivíduos, nem a nenhum grupo social, é converter-se em juiz da questão, invadindo, desde logo, as terras para nelas assentar agricultores. Em boa hora, o direito constitucional brasileiro foi enriquecido pelo princípio em vigor consagrado no inciso 54 do artigo 5º da Constituição, segundo o qual ninguém será privado da liberdade e de seus bens, sem o devido processo legal. E não se pode desconhecer que o esbulho possessório, além de qualificar-se como ilícito civil, também pode, sim, configurar situação revestida de tipicidade penal, caracterizando-se desse modo como ato criminoso, nos termos do artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2º do Código Penal brasileiro, tanto quanto a invasão de bens públicos ou de imóveis que integram o regime de dominalidade pública, artigo 20 da Lei 4.947/66. Esse dado, a meu juízo, assume um relevo indiscutível, pois não se pode ignorar que os atos reveladores de violação possessória, além de instaurarem situações impregnadas de inegável ilicitude civil e penal, traduzem hipóteses caracterizadoras até mesmo de força maior, aptas, quando concretamente ocorrentes, a infirmar a própria eficácia da declaração expropriatória. Essa Corte tem advertido que o esbulho possessório, enquanto subsistir, e até 2 anos após a desocupação do imóvel rural invadido por movimentos sociais organizados, impede que se pratiquem atos de vistoria, de avaliação e de desapropriação da propriedade imobiliária rural por interesse social para efeito de reforma agrária, pois a prática da violação possessória, além de configurar ato impregnado de evidente ilicitude, revela-se apta
a comprometer a racional e adequada exploração do imóvel rural, justificando-se por isso mesmo a invocação até mesmo, quando for o caso, da vis maior, em ordem a afastar a alegação de descumprimento da função social. O Supremo Tribunal Federal, ao extrair consequências jurídicas em vários precedentes da prática ilegítima de esbulho possessório, ainda que se cuide de movimentos organizados, teve presente, em casos nos quais invalidou a declaração expropriatória emanada do presidente da República, essa circunstância, por mais de uma vez, pronunciando-se sobre a questão específica do esbulho possessório executado mediante ação coletiva por movimentos de trabalhadores rurais, não hesitou em censurar essa prática ilícita, ao mesmo tempo em que anulou o decreto presidencial consubstanciador da declaração expropriatória de imóveis rurais, pois, com a arbitrária ocupação de tais bens, não mais se viabiliza a realização de vistoria destinada a constatar se a propriedade invadida teria atingido ou não coeficientes mínimos de produtividade fundiária. E o próprio Poder Executivo não pode ignorar norma legal que dele próprio emanou, estabelecendo em cláusula de autocontenção essas restrições. A prática ilícita do esbulho possessório, quando afetar, notadamente quando afetar, os graus de utilização da terra e de eficiência em sua exploração, comprometendo os índices fixados por órgão federal competente, qualifica-se, em face dessa anômala situação, como situação inibitória, como causa inibitória da válida edição da declaração expropriatória. Menciono aqui uma série de precedentes a esse respeito, e por isso mesmo, senhor presidente, pedindo vênia, eu conheço da presente ação de mandado de segurança e, acompanhando a divergência, defiro o pedido em ordem a invalidar o decreto presidencial consubstanciador da declaração expropriatória que se impugna na presente causa. Proclamo o resultado. Denegada a segurança, decisão majoritária, vencidos os ministros Marco Aurélio, Ellen Grace, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Vossa Excelência não conhece. Você proclamou que denegado, não, acho que não conhece. É verdade, eu não conheço. Não conheço. Porque a maioria não conheceu, não é? Não conheci. Tem razão. Sim. Eu denego pela ausência das Porque condições. o voto, a parte dispositiva do voto do ministro relator, Meu voto é antigo. conclui pelo não conhecimento. Meu voto é pela denegação. Eu voto pela denegação. Na prática, o resultado é o mesmo. Voto pela denegação. Bom, quem mais vota pelo não acho que conhecimento? todos, menos a ministra Ellen, o ministro Marco Aurélio e eu próprio. Ministro Gilmar também. O ministro Gilmar. Denegada a ordem, então. Ministro Dias Toffoli. Voltemos ao primeiro processo da pauta. Marco de declaração no RE 596.478. Presidente, pela ordem. Estado de Roraima e outros versus Estado do Amapá, Estado da Bahia Tem uma série de amigos cures, senhor presidente. e uma série de amigos. Isso. Mas parte mesmo é o estado de Roraima, embargante. E embargado do Estado do interessado, né? Estado do Amapá. Maria Ivineide Pelo Souza aqui, Lima. Maria Ivineide. Excelência, tem a palavra.
Senhor presidente, é uma questão de ordem. Estado de Roraima comparece uma questão de ordem. Se for realmente questão de ordem. Procedimental. Ministro Toffoli. Pois não. Senhor relator, senhor presidente, senhor procurador-geral da República, senhores ministros, boa tarde. O Estado de Roraima submete à apreciação da Corte a uma questão de ordem no sentido de que o RE 596478 teve a repercussão geral reconhecida e foi julgado em 13 de junho de 2012 pela improcedência do RE e a consequente constitucionalidade do artigo 19A da Lei 8.036/90, que estipula a possibilidade de depósito do FGTS. Qual que é a questão? Isso tudo nós sabemos. Qual que é a questão? A questão de ordem é a concomitância da ADI 3127. Não há prejudicialidade, isso aqui tem repercussão geral, o que pode ocorrer depois da prejudicialidade da ADI em razão desse julgamento. Pois não. Já há um julgamento, existe embargo de declaração. O tema já foi, senão a Corte vai ficar votando 10, 20 vezes os mesmos temas. Rejeita a questão de ordem, senhor presidente. Não há prejudicialidade. Pois não. Muito obrigado. Ministro Toffoli. O Estado de Roraima opõe embargos declaratórios contra a decisão do plenário deste Supremo, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso extraordinário. A referida decisão foi assim emendada, e aí eu transcrevo a emenda que é do conhecimento, omito a leitura. Alega a parte embargante que o acórdão recorrido, bem como os votos proferidos, padecem de omissão, na medida em que, cito, não houve, em todo o julgamento, qualquer debate e análise sobre a arguição de irretroatividade da obrigatoriedade de reconhecimento do FGTS, quando ausente o concurso, vez que a regra for introduzida na Lei 8.036/90 pelo artigo 9º da NP 2164-41, de 24 de agosto de 2001. Pois bem, sustenta ainda a tese da irretroatividade da lei, que teria sido uma tese subsidiária em suas manifestações, caso esta Corte viesse a afastar a tese da inconstitucionalidade do artigo 19A da lei, o que teria sido levantado não só quando da interposição do RE, mas também nos demais recursos que o antecederam. O Tribunal Superior do Trabalho teria entendido, inclusive, na última decisão que proferiu, pela retroatividade da norma, ao assentar, cito a alegação, a aplicação do artigo 19A da 8.036 às situações jurídicas anteriores à sua vigência não afronta o princípio da irretroatividade das leis, pois essa norma apenas confirma o direito pré-existente do obreiro de ser indenizado pela força despendida, a fim de restaurar o status quo anterior ao negócio jurídico, não vislumbrada na hipótese da existência de direito adquirido, ato jurídico ou coisa julgada a serem resguardados pela vedação do efeito retroativo. Não há óbice à sua plena incidência à espécie, mesmo se atingida a relação jurídica pretérita, violações dos artigos 6º da Lei de Introdução e 5º 36 da Carta, não caracterizadas. Digo eu ainda no relatório que, assim, com essas alegações, pretende o Estado de Roraima que se conheça dos embargos de declaração e que sejam eles acolhidos para suprir omissão e obscuridade que foram apontadas, no sentido de que haja manifestação expressa acerca da arguição da irretroatividade do artigo 19A da Lei 8.036/90, inserido pela MP número tal. Ofertaram embargos declaratórios também, que não são partes no processo, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que está como interessada, que sustentou ser parte em outros recursos extraordinários, que versam sobre o mesmo termo. E também os estados federados de Rondônia, Mato Grosso do Sul, Piauí, Paraíba, Alagoas, Goiás, Acre, Amazonas e Minas Gerais. Este é o relatório, senhor presidente. Prossegue. No meu voto, senhor presidente, eu de início afasto a legitimidade dos embargantes que atuaram como amici curiae na linha da vasta jurisprudência. E enfrento, portanto, não conheço dos embargos opostos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pelos estados federados de Rondônia, Mato Grosso do Sul, Piauí, Paraíba, Alagoas, Goiás, Acre, Amazonas e Minas Gerais. Analiso apenas o recurso do Estado de Roraima. E vale lembrar que os embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade ou contradição de decisão judicial, que o acórdão embargado não apresenta. Pela análise dos autos, verifica-se que a Corte, no julgado embargado,
examinou a matéria adequadamente e apreciou inteiramente todas as questões que se apresentaram. As razões de decidir adotadas por ocasião daquele julgamento são suficientes para afastar a pretensão do embargante. A questão colocada da irretroatividade da medida provisória, ao contrário do que é sustentado pela parte embargante, não consistia, com o devido respeito, em tese acessória ou subsidiária. Era, na verdade, uma das teses principais, a fundamentar a inconstitucionalidade rejeitada no acordo embargado do artigo 19A da Lei 8.036/90. Tanto é que esse foi um dos argumentos utilizados pela parte recorrente no agravo que foi interposto contra o despacho denegatório do RE, para fazer subir o RE. A referida questão foi objeto de decisão não só no recurso de revista no TST, mas também nos primeiros e nos segundos embargos de declaração opostos contra aquele acordo. Decisões essas que, inclusive, foram proferidas pela querida relatora, a querida ministra Rosa Weber, quando lá integrava o Tribunal Superior do Trabalho. Daí o impedimento de Sua Excelência nesse julgamento. O fato é que os votos proferidos nas sessões do plenário deixam bem claro que as questões postas nos embargos foram debatidas e decididas. Mesmo porque a tese da irretroatividade representada nestes embargos constava do relatório da ministra Ellen Grace, relatora sorteada. Ao iniciar a divergência, então, salientei, abro aspas, muitos entes públicos demoraram a criar o seu regime jurídico único, exatamente nesta linha de se impedir ou evitar que, em razão das declarações de nulidade, se levasse o trabalhador, que presume-se prestou o serviço ao Estado, prestou o trabalho, serviu, portanto, ao órgão público que o contratou, uma situação de desamparo. Buscou-se, portanto, trazer uma maior justiça e uma maior tranquilidade, inclusive para as aplicações que essa Corte tem feito de exigir o concurso público na forma do 37, desfazendo uma série de contratos de trabalho que afrontavam a nova Constituição. Identifico exatamente isto, disse eu, naquela oportunidade, uma necessidade de se estabelecer uma regra de transição. E daí se fixou uma declaração, uma nítida declaração, um comando normativo declaratório, apenas declaratório, quanto a serem indenizadas as horas de trabalho, e por consequência vem o artigo 19A e explica ser devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador, senão ficaria esse trabalhador em uma situação de total desamparo. Isso, evidentemente, como está na ementa do acordo embargado, naquelas hipóteses em que o serviço está demonstrado. Né? Nulidade de contrato de serviço efetivamente prestado. Nós estamos aqui, disse eu lá, concluindo, nós estamos aqui julgando a lei, não estamos julgando hipóteses excepcionais. Já no seu voto, que acompanhou a divergência aberta por mim, o ministro Gilmar Mendes deixou claro o seu entendimento, no sentido de que o princípio segundo o qual o que é nulo nenhum efeito produz, não pode ser aplicado ao contrato de trabalho. É impossível aceitá-lo em face da natureza da prestação devida pelo empregado. Mais adiante, continua a sua reflexão. Assim, no caso de execução do contrato de trabalho, há de se considerar legítima toda e qualquer pretensão emanada na relação de emprego, pelo menos no tocante ao passado. Sua Excelência diz expressamente ao analisar e afirmar a constitucionalidade do artigo 19A, que ela veio mesmo num sentido declaratório, não constitutivo, mas declaratório, a dizer que aquele serviço declarado nulo não pode atingir uma nulidade do passado, a inviabilizar que o servidor que prestou efetivamente o serviço venha a ficar prejudicado sem o recebimento do fundo de garantia por tempo de serviço. Está expressamente colocado no voto. Não se verifica, digo eu, portanto, a presença de hipótese autorizadora da oposição do recurso de embargo de declaração, que na prática, se fosse acolhido, seria dado efeitos infringentes ao acordo. Seria uma omissão que acabaria por resultar em efeitos infringentes, porque o que foi decidido foi exatamente no sentido de se atingir ao passado. Conforme constou expressamente na fundamentação do meu voto, a questão relativa a outras consequências é matéria de interpretação da lei infraconstitucional.
Aí não é competência, a meu ver, do STF, na sede do que estamos a enfrentar e tratar de outras consequências. A lei pressupõe que os tribunais pátrios a saibam aplicar e vão aplicar. Em seguida, o ministro Gilmar completou: afirmada a constitucionalidade do dispositivo, caberá aos tribunais aplicar esse entendimento. Por fim, propôs Sua Excelência que se mantivesse a decisão da Justiça do Trabalho. O reconhecimento pelo plenário da natureza declaratória e da constitucionalidade do artigo 19A da Lei 8.036/90 é evidenciada da leitura do acordo. Faço alguns outros comentários e, ante o exposto, eu não conheço dos embargos opostos pelos entes que eu já citei, bem como rejeito os presentes embargos opostos pelo Estado de Roraima. As razões do extraordinário, essa matéria alusiva à irretroatividade, ela foi evocada? Ela foi evocada no agravo de instrumento para subir o RE. Mas de qualquer forma, ela foi debatida. Eu sei, mas no recurso extraordinário não houve o lançamento como causa de pedir. Na verdade, ela da irretroatividade. Na verdade, ela acaba sendo intrínseca, né, a questão. Porque o 19A ele é absolutamente declaratório, né? O 19A é absolutamente... Entendeu-se que a norma interpretativa contemporânea à norma interpretada. Então, teria efeitos pretéritos. O direito do trabalhador ao FGTS vai ser analisado nas vias ordinárias à luz da possibilidade de se ter o FGTS de acordo com a decisão da maioria. Porque a matéria do TST foi objeto de debate e decisão prévia. Mas, se nas razões do extraordinário nada se evocou a respeito, não houve a devolução do tema. Por isso, desprovejo, nós não estávamos compelidos a examinar mas eu estou a rejeitar. Não, mas aí eu desprovejo por esse motivo. Por esse motivo. Mas Vossa Excelência está desprovendo. Eu não posso querer tornar prevalecente a essa altura a corrente minoritária. Fomos 5 vencidos nesse julgamento. Eu entendo que esse tema ele é único. E foi tratado. Sim. Daí, e no RE, não, ele pode não estar colocado diretamente como a irretroatividade, expressamente como está no agravo para subir o RE. Mas se apontou inconstitucionalidade porque é o ato nulo não geraria efeito indenizatório, né? Foi a tese, inclusive, que sustentei quando do julgamento do recurso extraordinário, acompanhando a relatora, e ficamos vencidos na oportunidade. Eu tenho a relação, ficamos vencidos, a ministra Ellen Grace, relatora, a ministra Carmen Lúcia, os ministros Joaquim Barbosa, Luiz Fux e Marco Aurélio. Mas agora não podemos apreciar essa matéria, que é uma matéria que, a meu ver, inova os parâmetros do extraordinário apreciado. Bom, após o voto do ministro relator, que desprovia o recurso, pediu visto o ministro Barroso. Bem, ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência quer que já consigne o seu voto ou aguardo a vista? Não, eu cheguei, presidente, a votar no sentido de desprovimento, acompanhando o relator. Só para não perder o meu... Agora estarei pronto a evoluir, convencido pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Né? Bem, então, após o voto do relator e do ministro Marco Aurélio, no sentido do desprovimento do recurso, pediu visto o ministro Luiz Roberto Barroso. Da relatoria do ministro Nelson Jobim, eu chamo a julgamento a ação direta número 2669, da qual eu tenho vista. O requerente é a Confederação Nacional de Transportes e interessado Congresso Nacional, Presidência da República. Quem votam, ou melhor, não votam, o ministro Dias Toffoli e a ministra Carmen Lúcia. Mas há um problema de modulação, né, que foi iniciado pelo ministro... Não, se bem que o ministro Gilmar Mendes
dava eficácia ex tunc, que é a natural, não é? Os anteriores não votaram. Não votaram. Então, o ministro Sepúlveda pertence ao ministro Nelson Jobim, né? Sim. Bem, meu voto é bem curto. Tenho um longo voto sobre a matéria, mas peço licença à Corte para apresentá-lo de forma bem sintética. Discute-se nesta ação direta a incidência do ICMS sobre operações de transporte terrestre intermunicipal e interestadual de passageiros e de cargas. Segundo os votos dos ministros Nelson Jobim e Gilmar Mendes, a inconstitucionalidade da legislação atacada estaria baseada nos seguintes fundamentos. Primeiro, a impossibilidade de se dar concreção à regra que proíbe a acumulação do valor cobrado, na medida em que o bilhete de passagem é emitido em nome da pessoa natural que será transportada, e não de eventual pessoa jurídica adquirente do serviço. Segundo, inexistência de definição sobre o destinatário do serviço, elemento essencial para que se estabeleça a aplicação da alíquota interestadual ou da alíquota interna à sistemática de tributação. Terceiro, fixação invariável da alíquota interna como parte do critério quantitativo da regra matriz de incidência e da competência tributária do Estado de embarque do passageiro ou da carga, dado que a lei estabelece que o fato gerador ocorre com, aspas, o início da prestação do serviço de transporte, fecha aspas. Consta do artigo 12, inciso 5º da Lei Complementar 87 de 96. Tal circunstância levaria à ineficácia do princípio do equilíbrio federativo por meio da regra constitucional que fixa a participação da receita do ICMS entre os Estados. Quarto, impropriedade da definição do estabelecimento responsável, uma vez que o bilhete ou outras formas de registro fiscal não contém informações acerca do estabelecimento destinatário do serviço ou da circunstância de a prestação iniciada em um Estado estar vinculada à prestação subsequente. Quinto, para as prestações iniciadas no exterior, nas quais duas ou mais companhias operam partes diversas do itinerário, haveria dúvidas sobre qual seria a base de cálculo, já que as empresas aéreas estrangeiras gozam de isenção tributária por força de acordo internacional, e tal benefício deveria ser estendido às transportadoras terrestres em virtude do princípio da isonomia. Estes foram os fundamentos dos votos já proferidos em geral. Eu peço vênia para dissentir. A apontada violação da regra de não cumulatividade decorre da alegada falta de obrigações acessórias que permitam o exercício do direito ao crédito do imposto. Essa insuficiência pode ser creditada à omissão ou à falha do legislador ordinário, mas não é um defeito estrutural e intransponível que impeça a cobrança do tributo. Por outro lado, a criação de obrigações acessórias pode ser feita por lei ordinária, pois não há reserva de lei complementar para esse efeito. De modo que não é possível exigir da Lei Complementar 87, de 96, a especificação de todos os detalhes dos documentos que viabilizariam o exercício do direito ao crédito, tais como a identificação do adquirente da passagem, a sua eventual condição de contribuinte do ICMS, o itinerário, etc. Em suma, a escolha da Lei Complementar 87 como objeto dessa ação direta oculta o vício efetivamente debatido, que é
a alegada omissão do legislador, circunstância que torna esta específica tentativa de controle de constitucionalidade inadequada para resolver o problema. De modo semelhante, o suposto vício dos conceitos de destinatário final e de início da prestação de serviço para fins de definição da alíquota ou do sujeito ativo poderia ser acreditada a ausência de obrigações acessórias destinadas a constituir os elementos essenciais das operações. Por exemplo, quem é o tomador do serviço na relação individual e concreta, a circunstância de o adquirente da passagem ser ou não ser contribuinte do imposto, o itinerário com as suas escalas e etc. Como não compete à lei complementar descer a pormenores dessa natureza, pormenores marcadamente instrumentais, não vejo vício a ser atribuído à lei complementar. Eu relembro que a função do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7, A e B da Constituição, é repartir a competência tributária, de modo que os estados nos quais houver relevante concentração industrial ou comercial não tenham demasiada vantagem sobre os estados de pouca densidade econômica. Se não houvesse o fracionamento da competência tributária, o interesse econômico levaria os consumidores a adquirir bens diretamente nos estados mais desenvolvidos, em detrimento de estados menos industrializados. Portanto, para ser compatível com a Constituição, a lei complementar de normas gerais deve preservar a um só tempo a repartição da competência tributária e o direito ao crédito, como meio de anular a acumulação da carga tributária. A meu sentir, a Lei Complementar 87 atende a ambos os limites constitucionais. Para preservar a repartição da competência tributária, aplicam-se os conceitos tradicionalmente aplicados às operações de circulação de mercadorias, ao transporte de pessoas e de cargas. Por definição, toda operação de transporte tem um local de origem em que há o embarque do passageiro. Em regra, o contrato de transporte prevê o local de destino final, em que o passageiro desembarca com o objetivo de permanecer, ainda que temporariamente. Para o transporte de passageiros, os locais de embarque inicial e de desembarque final correspondem aos conhecidos conceitos de estabelecimento de origem e de estabelecimento de destino, aplicáveis à circulação de mercadorias. E compete às obrigações acessórias e não à lei complementar retratar os elementos que identificam os locais de início e de término da operação de transporte. Circunstâncias capazes de influenciar essas propriedades de espaço também devem ser registradas em obrigações acessórias, como ocorre, por exemplo, com as escalas técnicas e as escalas programadas para aproveitamento de capacidade ociosa. Por outro lado, é inequívoco o propósito da Constituição de tributar as operações de transporte terrestre de passageiros, seja por interpretação direta do artigo 155, inciso 2º da Constituição, seja pelo exame da incorporação do antigo Imposto Federal sobre Transportes ao ICMS. Confira-se para esse efeito a de 1089 da relatoria do ministro Francisco Rezec. A propósito, como bem observou o ministro Marco Aurélio, não há registro de que a suposta indefinição do sujeito ativo esteja a causar exacerbados conflitos federativos. Curiosamente, a alegação patrocinada pelos contribuintes está lastreada na defesa do Pacto Federativo e da partilha da competência tributária, mas o seu acolhimento tem o efeito oposto, ou seja, o de proibir a cobrança do tributo. Estamos com litígio envolvendo estados, né? Sim.
Em relação à não cumulatividade, a questão igualmente se resolve no plano da legislação ordinária, que define as obrigações acessórias. Não é papel das normas gerais em matéria tributária estabelecer que um dos documentos que registram o contrato de transporte aéreo especifique o adquirente do serviço, especialmente se ele for contribuinte ou não for o próprio passageiro. Independentemente do nome, bilhete, ticket, passagem, cartão, se não existe previsão para tal documento, essa violação ou omissão deve ser creditada à legislação infraconstitucional de cada um dos entes tributantes ou do órgão federal que os congrega, o CONFAS. Quanto à inconsistência relacionada aos artigos 11, inciso 2º, e 12, inciso 13 da Lei Complementar, observo que os textos impugnados se referem às hipóteses em que a prestação de serviços é acompanhada da circulação de mercadorias. As objeções postas pelo ministro Nelson Jobim também revolvem questões ligadas às obrigações acessórias, tais como, cito, aspas, como se saber com o bilhete de passagem qual o estabelecimento destinatário do serviço, ou como se saber com o bilhete que a prestação iniciada em outro estado não está vinculada à prestação subsequente. Pergunta o ministro Nelson Jobim. Eu entendo que somente haveria incongruência apontada se competisse a lei complementar em matéria de ICMS definir esse tipo de obrigações acessórias. Por fim, eu entendo que o apelo à violação da regra da isonomia é insuficiente para estender o resultado da ADIM 1600 às operações de transporte terrestre de passageiros. Não há indicação precisa da similitude entre os quadros a que se submetem a aviação brasileira e as empresas de transporte terrestre. São coisas bem distintas e regidas por normatividade também distinta. Os custos, os riscos, a intensidade da prestação, a abrangência, a rotatividade, capilaridade e o grau de submissão à regulação estatal pertinentes ao transporte aéreo não são os mesmos aplicáveis às pessoas que exploram economicamente a malha viária. Para a declaração de inconstitucionalidade pretendida, seria necessário demonstrar que a desoneração das empresas aéreas comprometeria a concorrência e a livre iniciativa mantida com as empresas de transporte terrestre, circunstância que, no meu entender, não está devidamente comprovada. Por todas essas razões, eu, renovando o pedido de vênia aos que esposam um ponto de vista diferente, julgo improcedente a ação direta. É como voto. Excelência, me permite tomar um pouco o tempo da turma, porque creio que o julgamento é importantíssimo. Porque se concluir pela inconstitucionalidade do tributo, nós teremos um segmento da economia nacional que não recolherá esse tributo, ICMS. Eu faço uma correção, porque eu disse que os ministros Nelson Jobim e Sepúlveda Pertence, e agora também vou me referir ao ministro Gilmar Mendes, não teriam adentrado a problemática da modulação. Adentraram, assustados até talvez pelas consequências do julgamento. O ministro relator julgou procedente a ação para concluir com eficácia ex nunc, desde agora, ser inconstitucional a instituição do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte terrestre passageiro, prevista na Lei Complementar 87/96. Ministro Sepúlveda Pertence, com o relator, integralmente. Ministro Gilmar Mendes, com o relator,
mas apenas limitando a modulação àqueles contribuintes, quanto às consequências, aqueles contribuintes que tivessem ingressado em juízo até esta data. Presidente, eu incorporo as razões que lancei na oportunidade, o que veiculado por Vossa Excelência. E não há a menor dúvida, a inspiração para o ajuizamento desta ação decorreu da decisão do tribunal na ação direta de inconstitucionalidade 1600.8, quando se assentou contra os votos dos ministros Sidney Sanches, Carlos Veloso e meu próprio, que não poderia haver a cobrança do ICMS, considerada essa espécie de transporte que é o transporte aéreo. Por isso é que, ao iniciar meu voto, ressaltei: presidente, Vossa Excelência me permite, diria, bendita e maldita inspiração, considerado o precedente revelado na ação direta de inconstitucionalidade 1600. Bendita inspiração para os contribuintes e maldita para a Fazenda, porque, em última análise, se acaba com o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, no transporte interestadual e intermunicipal, como se afastou, mas a situação era peculiar no tocante ao transporte aéreo, quando ficaram vencidos, e aí eu mencionei o ministro Cid, o ministro Carlos Veloso e eu próprio. O que ocorreu na espécie? Uma situação concreta que, levando em conta a lei complementar de regência, tem motivado conflitos de interesse entre os estados para saber o titular do tributo? Não me lembro de ter enfrentado ações considerado conflito federativo a versar essa matéria. Se entendermos aquela decisão, teremos simplesmente o afastamento de boa parte da receita dos estados em situação concreta que, repito, não tem gerado conflito de interesse, surgindo uma casta empresarial privilegiada. Por que surgindo uma casta empresarial? Porque não estará ela compelida ao recolhimento do ICMS e não estará também, por exclusão em cláusula constitucional, refiro-me ao artigo 156, inciso 2, compelida a satisfazer o imposto sobre serviço. Não paga o ICMS, também não paga o ISS. A exclusão quanto ao imposto sobre serviço pressupõe justamente a cobrança considerado o ICMS. Presidente, fico com receio de posar, àquela altura, de juiz fazendário, o que nunca foi, mas assusta-me muito a situação, porque em jogo o interesse coletivo. Não vejo o interesse dos estados propriamente ditos, o interesse secundário dos estados. Vejo o interesse primário das unidades da federação, no que se afastará, e não se sabe quando virá uma lei complementar que se mostre perfeita, e o conceito de perfeição não é absoluto, jamais é absoluto, principalmente no campo normativo. Aí eu disse, concluí, peço vênia para entender que aquela situação ligada a um certo transporte, ao transporte aéreo, foi excepcionalíssima, presente a quadra vivenciada pelas empresas, quando havia limitação quanto às tarifas, né? Isso foi muito discutido no plenário, esse móvel, né? A precária situação das empresas aéreas. Neste caso, não se tem justificativa socialmente aceitável para fulminar esse tributo, desaguando essa postura, se for a conclusão do colegiado, no afastamento da incidência de qualquer tributo, exceto o imposto de renda, porque, repito, por força da Constituição, não incide o imposto sobre serviço, que é da competência dos municípios. Presidente, aí eu concluí, julgo improcedente, de que esta ação somente surgiu ante o que decidido na ação direta de constitucionalidade 1600. Foi a inspiração que disse bendita para os contribuintes e maldita para as unidades da federação. Não fosse aquele julgamento, não se teria questionado a incidência do tributo. Vossa Excelência mesmo
me dirigi ao presidente, modula os efeitos, porque durante todos esses anos houve a cobrança do tributo sem que surgissem dúvidas maiores. A situação é peculiar, distinta da que levou a sempre ilustrada maioria a concluir pela procedência da ADIM 1600, quando fiquei vencido na companhia honrosa dos dois ministros a que me referi, Sidney Sanches e Carlos Veloso. Digo mais, nós teríamos uma situação, né, até mesmo a gerar incongruência, porque nas tarifas, na planilha das tarifas, no levantamento do que deve ser cobrado, se considera a incidência do ICMS. Por isso, incorporando as razões trazidas agora, após, inclusive, reflexão maior, já que o meu voto foi de improviso, na oportunidade por Vossa Excelência, né, eu reafirmo o voto e ressaltando a importância social deste julgamento. Ministro Barroso. Eu estou acompanhando o voto do ministro Marco Aurélio, agora endossado por Vossa Excelência. Ministra Rosa. Eu também, senhor presidente. Eu estava aqui a pensar que, na verdade, na ADI 1600, como pertinente às empresas de transporte aéreo, aqui nós estamos com o transporte rodoviário, transporte terrestre. Eu também endosso os fundamentos de Vossa Excelência, que agora foram reafirmados pelo ministro Marco Aurélio. Ministro Fux. Senhor presidente, como o ministro Marco Aurélio destacou, essa é uma questão muito sensível. E eu confesso que fiquei muito impressionado com a manifestação oral do ministro Marco Aurélio quando da ocasião do julgamento, tanto que a transcrevi integralmente aqui nas minhas observações. Mas você já acabou de ler. E realmente eu fiquei vivamente impressionado. E fico a me indagar, como é que nós poderíamos interpretar a Constituição Federal, que é claríssima ao instituir esse tributo sobre o transporte, as operações de transporte interestadual ou intermunicipal. Qual seria a razão? Afasta a incidência do ISS, justamente porque eles pagam o ICMS. E aí então, nessa preocupação, ministro Marco Aurélio, nessa sua preocupação em relação a norma bendita ou maldita, conforme a Excelência aqui destacou, eu encontrei uma passagem na DI 1089, da relatoria do ministro Francisco Ezek, que conjura esse fantasma, fazendo a distinção entre o transporte aéreo e o transporte terrestre. E Sua Excelência, no seu voto, que é extenso, e eu apenas me limito a recomendar a leitura desse voto na DI, na medida cautelar 1089, o ministro Ezek faz uma interpretação histórica. Ele vai ao nascedouro dessa regra. Sim. Para concluir que... Federal, né? Para concluir que resultou claríssimo que a Constituição de 88, quando construiu o chamado novo ICMS, fê-lo por composição de ingredientes vários, entre os quais não se encontrava nada que dissesse respeito ao transporte aéreo, como de resto, tampouco ao transporte ferroviário. O elemento tributário que veio a compor, ao lado de outros, o novo ICMS, era um imposto relacionado única e exclusivamente com o transporte de superfície, com o transporte rodoviário. Então, evidentemente que, se o campo do direito tributário é regulado pelo princípio da legalidade estrita, e na pirâmide da legalidade, segundo a versão keynesiana, está a Constituição Federal, é inafastável a incidência do artigo 155 na hipótese em foco. De sorte que, me valendo dessa distinção da forma de transporte, o que levou, talvez, por essa premissa equivocada, uma parcela dos julgadores a aplicar isonomicamente o mesmo raciocínio. Com base nessa distinção, que me parece clara, e na interpretação histórica do ministro Ezek, no voto proferido na oportunidade, agora reiterado pelo ministro Marco Aurélio e por Vossa Excelência, eu também acompanho a corrente que tende a concluir pela improcedência da declaração de inconstitucionalidade.
Ministro Lewandowski. Também, senhor presidente, no sentido da improcedência, acompanhando a divergência e o voto agora de Vossa Excelência. Ministro Celso de Mello. Presidente, na verdade, como você destacou no início desse julgamento, já em 2008, no fundo, a Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, busca, nesta sede de controle abstrato, a extensão das conclusões a que esta Corte chegou, por maioria, no julgamento da DIN 1600, julgada parcialmente procedente pelo Tribunal, ocasião em que a Corte pôde, interpretando inclusive o artigo 151, inciso 3º da Constituição, reconhecer a plena legitimidade das isenções concedidas de tributos estaduais e municipais concedidas pela União Federal mediante tratados internacionais. Foi uma interpretação que se deu ao artigo 151, inciso 3º da Constituição, e uma interpretação que tem sido mantida em julgados de ambas as turmas desta Corte. Mas, no fundo, o que a autora, a CNT, pleiteia aqui é, na realidade, a extensão da conclusão a que o Tribunal chegou na DIN 1600 a propósito do transporte aéreo de passageiros, em ordem a evitar também a incidência de ICMS sobre o transporte terrestre. Tendo em vista as razões que eu, então, expus em voto vista na DIN 1600, eu vou pedir vênia, senhor presidente, para acompanhar o voto do relator, embora fazendo a modulação nos termos preconizados pelo ministro Gilmar Mendes. Sim. Então, proclamo o resultado. Ação direta julgada improcedente, vencidos os ministros Nelson Jobim, Sepúlveda Pertence, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Está encerrada. E por aqui vai ficando esta edição de Direto do Plenário. Assista